Elvis volta então da sua desintoxicação e volta bem. Em 1974 ele começa o ano então com a sua costumeira temporada no Hotel International, agora Hilton Hotel, mas com um detalhe: o Dr. Nick conversa com o Coronel Tom Parker, que consegue renegociar o contrato de Elvis, e agora ele vai tocar não um mês inteiro, mas apenas 2 semanas, e sem perda de cachê. Tudo isso para dar um pouco mais de folga para Elvis. Mesmo assim, o ano de 1974 é o ano que Elvis se dedica exclusivamente aos palcos. Ele faz impressionantes 152 shows e acumula, ao final do ano, 46 milhões de dólares ou 230 milhões de reais, já corrigidos para 2024. Elvis toca em Memphis, sua cidade natal, pela primeira vez desde 1961. E o Coronel Tom Parker marca 4 shows para os dias 16 e 17. Porém, devido ao enorme sucesso de Elvis, mais um show é agendado, este para dia 20 de março. Como Elvis não entrou em estúdio em 1974 e o Coronel precisando lançar mais um disco, isto de acordo com o contrato que eles tinham com a gravadora de Elvis, então ele resolve gravar o show ao vivo. Então mais um disco ao vivo do rei, Elvis as Record Live on Stage em Memphis. E nesse disco Elvis ganha o seu 3º Grammy e último pela canção How Great Thou Art. No dia 20 de março também chega às lojas o disco de estúdio de Elvis, Good Times. E este também é o ano que Elvis começa um relacionamento amoroso com a gatíssima Sheila Ryan. O Rei e Dr. Nick. Medidas extremas. Depois da hospitalização traumática em 1973, tornei-me oficialmente o médico pessoal de Elvis. A nossa primeira vitória foi ter convencido o Coronel Tom Parker a diminuir de 1 mês para 2 semanas de apresentação as 2 temporadas anuais em Las Vegas, começando em janeiro de 1974. Nós achamos que era um grande passo na direção certa e estávamos agradecidos com o sucesso. A volta aos palcos de Elvis após a sua recuperação foi uma das melhores apresentações em muito tempo, e ele recebeu opiniões favoráveis durante toda a estadia. Após os compromissos em Vegas, meu filho Jim foi uma tarde comigo examinar Elvis em Graceland. Elvis sempre esteve interessado em ouvir sobre as aventuras de meus filhos, e ele sabia que Jim foi classificado entre os 20 melhores jogadores de squash dos Estados Unidos, em sua faixa etária. Elvis também sabia que eu jogava squash porque muitas vezes eu dava uma passadinha em Graceland quando ele estava na cidade no meu caminho para o treino. Começamos a conversar sobre maneiras de Elvis se manter ativo e Jim concordou em ensiná-lo a jogar squash. Elvis ainda estava ativamente envolvido com o karatê, mas o karatê exigia uma grande dose de concentração. No nível em que ele se encontrava, não era exatamente relaxante. Além disso, Elvis gostava que todos estivessem envolvidos em algo que ele fazia, e nem todos do grupo eram capazes de dominar o karatê. Jim disse que poderia ensinar os amigos de Elvis e suas respectivas esposas ou namoradas a jogar o esporte a um nível de competência que todos iriam gostar. Isto o convenceu. O squash é atleticamente muito exigente, tanto física como mentalmente, se você trabalhar nele. Nós pensamos que o esporte seria uma grande solução para a necessidade de Elvis escapar do tédio, evitar a tentação e fazer exercício físico. Uma abordagem divertida para a perda de peso. Um bom jogo pode derreter muitos quilos e neutralizar o estresse, que era o que Elvis precisava. Nós planejamos começar depois que ele voltasse de sua próxima turnê.
Apesar do fato de pessoas que viajaram com Elvis me dizerem que seus shows eram muito melhores quando eu estava com ele do que quando eu ficava em casa, Parker me tratou como se eu fosse um parasita. Ele não conseguia enxergar a necessidade de um médico estar na estrada com Elvis e saía de perto para evitar falar comigo. Isto mudou depois que Parker machucou o quadril e eu o consertei com uma injeção de cortisona. Então ele percebeu que um médico na estrada poderia ser uma coisa boa. Por esse tempo, Elvis e Parker estavam se envolvendo em discussões verbais a respeito de seus interesses empresariais. As conversas acaloradas visivelmente chateavam a ambos. Eles começaram a encontrar maneiras de evitar com sucesso um ao outro, mas não conseguiram escapar das complicações resultantes da incapacidade de se comunicar. Elvis tocou em Memphis na primavera de 1974 pela primeira vez desde 1961. A resposta foi incrível. Depois que 4 shows agendados para 16 e 17 de março se esgotaram rapidamente, Parker acrescentou um 5º show para 20 de março. Eu tinha notado enquanto fazíamos o percurso que os músicos de Elvis geralmente temiam tocar nas suas cidades natais mais do que em qualquer outro lugar. Imaginei que a multidão local era mais difícil, a banda sentia que eles tinham mais a provar e eles se preocupavam mais com as pessoas que estavam tentando impressionar. Eu prestava atenção especial às reações de Elvis. Ele realmente pareceu estar mais nervoso do que o habitual antes dos shows, mas, como sempre, quando a primeira nota soou, ele voltou a ser o rei do rock and roll. Naquela época, eu tinha visto centenas de shows e na maior parte eles não mudaram muito. A ordem em que Elvis cantava as canções era bastante rotineira, mas não sua performance. Se houvessem canções que o público queria ouvir e estas não estivessem na lista, ele as apresentaria no ato. Ele tinha uma grande capacidade de sintonizar-se com o seu público e saber o que eles queriam. Seu senso natural de ritmo era fenomenal, e ele provou isso pela emoção incrível gerada em seu público naquele 5º show. Com uma apresentação que durou mais de 1h30. Felizmente, a RCA estava lá para registrar o evento, que posteriormente foi lançado sob o título Elvis as Record Live on Stage in Memphis. Quando Elvis embarcou 2 meses depois em sua temporada semestral em Tahoe, eu me senti bastante confiante quanto ao progresso que ele tinha feito desde a sua hospitalização. Minha competente enfermeira Tish Henley, a quem Elvis por essa altura conhecia muito bem, planejou ir com a gente e ficar para o resto da turnê. Eu compreendi depois de um incidente, quando Elvis acordou e tomou pílulas para dormir que ele não precisava, que não poderia deixar frascos de remédios com ele para tomar sozinho. Com certeza não podia, mesmo se os frascos contivessem apenas vitaminas. Eu estava usando os placebos para a sua dor tanto quanto possível. Eu precisava de Tish lá para fazer o julgamento do que Elvis necessitava. Apelidei-a de O Sargento, pelo jeito que ela vociferava ordens para Elvis e seus associados. Enquanto em Tahoe, um evento fundamental desenhou a linha de Elvis quanto aos seus guarda-costas. Dick Globe, que era o responsável pela segurança, testemunhou um evento no qual os guarda-costas de Elvis estavam tendo certo trabalho com um fã teimoso, que tinha bebido muito. O incidente foi exagerado nos tabloides, que afirmaram que Elvis estava presente e viu a briga. Dick sabia que o episódio iria desencadear um processo judicial, embora ele pudesse jurar que Elvis não estava presente quando ocorreu o incidente. Com o nível de ansiedade de Elvis aumentando, isso não ajudava nos seus problemas de saúde. O seu peso continuou flutuando, apesar de seus esforços para se manter ativo, e ele ficou tão frustrado pela sua incapacidade de estabilizar o seu peso que fazia comentários depreciativos sobre o assunto. Algumas pessoas têm implícito que o uso de drogas levou ao aumento de sua circunferência.
Eu não concordo. Se alguma coisa poderia ser responsável pela crença de Elvis de que ele precisava de drogas, foram seus agentes estressores, principalmente o número de shows que teve que realizar com pouco tempo para descanso. A abertura da temporada de Elvis em Vegas, no final de agosto de 1974, foi uma grande decepção para ele. Ele surpreendeu o público com algumas músicas novas e recebeu apenas uma resposta branda que, obviamente, o afligiu. Na noite seguinte, ele sentiu-se compelido a voltar ao seu repertório regular, mas decidiu trabalhar mais movimentos de karatê na sua rotina. Os fãs adoraram e os críticos elogiaram o show. Eles mencionaram que ele parecia bastante em forma e parecia estar tendo um bom momento. Elvis era como uma criança quando as coisas estavam indo bem para ele, e naquele ponto estavam. Eu estava particularmente aliviado que os críticos, fãs e seus representantes estavam respondendo bem ao cronograma mais curto, as apresentações de 2 semanas ao invés de 1 mês. Foi durante essa temporada que Elvis conheceu Sheila Ryan, uma atriz atraente, tímida e genuinamente doce, que se juntou a ele no final da temporada. O novo casal ficou em Vegas para apreciar os shows de outros artistas e aproveitar para descansar, assim como ele tinha feito na primeira vez que aterrissou em Vegas. Eu pensei que era um bom sinal de que sua saúde havia se recuperado. Antes de voltar para Memphis, em setembro de 1974, Elvis comprou um Stutz Black Hawk, o seu carro favorito de todos os tempos. Ele deu outro Stutz a um médico de Las Vegas, o bom amigo, o Dr. Elias Gannon. Quando voltou para casa, Elvis começou a celebrar seu sucesso com os amigos da cidade natal. Ele comprou um trailer double wide para o seu primo Billy Smith e família. Assim eles poderiam viver em Graceland. Charlie Raj, que já viveu em Graceland, ganhou um barco. Elvis andou de carro por todas as partes de Whitehaven com Mary Jenks, sua cozinheira, para encontrar a casa perfeita para ela e logo a comprou. No entanto, isso não foi tudo. Uma noite ele comprou 11 Lincolns Mark IV e 5 Cadillacs e os presenteou a vários amigos no Natal. Depois de uma turnê bem sucedida, Elvis estava determinado a ser generoso com as pessoas com as quais se preocupava. Geralmente os seus brindes eram grandes porque ele se sentia bem em relação a uma turnê vitoriosa, ou porque ele tinha ofendido alguém e se sentia culpado. O problema consistia em que uma vez que ele dava algo a alguém, ele tinha que continuar dando porque os outros no grupo se sentiriam como se tivessem sido desprezados. Elvis não suportava magoar ninguém. Final da parte 1 do capítulo 3. Agora eu quero agradecer a todos os amigos que têm estado comigo nos vídeos, dando seu apoio, seu like, compartilhando os vídeos, falando dos vídeos para os amigos e também aqueles que se dispõem a contribuir com uma pequena quantia em dinheiro para a manutenção do nosso canal. E hoje o agradecimento vai para a amiga Rita da Silva Gabardo. Bem, meus amigos, eu volto amanhã no nosso horário de sempre, às 8 da noite, com mais desta história. Elvis para sempre.